Fala galera, tamo online, tamo nos online. Tamo online, galera. Parece que tamo online. Show. Vamos com o react da hora aqui, galera. Vamos com o país um dos países mais populosos do mundo. Em todo o mundo, pelo menos 2,6 bilhões de pessoas não têm acesso a banheiro. Essas emitem 200 milhões de toneladas de fezes por ano que são jogadas ao ar livre, ou seja, fora de... Nossa, olha galera, você tem noção? Isso aqui tudo é esgoto. E o problema não é ser esgoto, né? O problema é que isso aqui é jogado nos rios, né? No rio e nos mares, né? De um lugar adequado. O pior caso nesse sentido é a Índia, que possui o maior problema sanitário do mundo. Aproximadamente 750 milhões de pessoas não têm acesso a banheiro e rede de esgoto. Nesse país, a classe menos favorecida realiza o trabalho de coleta das fezes dispostas nas ruas e em outros lugares. Essa prática é desempenhada por homens e mulheres. Os homens entram em bueiros onde estão Olha isso, galera. Pensa só. Nossa. É complicado, né, cara? A Índia ela tem um reflexo muito grande, né? Ela é um país... Ela tem dois mundos, né? Ela tem o lado extremamente rico, né? Tem um lado da Índia que realmente é muito rica. Para quem não conhece, a Índia tem palácios gigantescos, né? Tem várias tem várias famílias riquíssimas, né? E com isso, essas famílias detêm uma grande importância no país. O que acontece? O dinheiro e o poder, ele fica praticamente na mão de alguns poucos, né? Onde a maioria do povo é pobre. E muitos são muito pobres, pobres mesmo, né? São paupérrimos mesmo, né? O pessoal não tem nem o básico, né? Para poder sobreviver. Opa, minha câmera sumiu. Daqui a pouco ela volta. Aí o que acontece? Essas pessoas, no caso a maioria, elas não têm nenhum saneamento básico, né? Um lugar seguro, com água, luz, esgoto tratado, água tratada dentro de casa, né? Um lugar com higiene para poder para fazer o preparo da comida, entre outras coisas, né? E o que acontece é que no outro espectro do outro espectro, essas famílias ricas, elas têm de tudo, né? Elas detêm o dinheiro, elas detêm o poder e por incrível que pareça, a gente falando assim, parece que é uma coisa... mas é normal isso. Não, cara, não é tipo assim, se a gente for olhar no caso do Brasil, o Brasil também é assim, né? O dinheiro ele fica mais na mão de poucos, né? Ele não fica na mão de muitas pessoas. Ele fica na mão de poucas pessoas. Os poderosos mesmo é que detêm o dinheiro. Mas o Brasil, né, por mais que é alguma coisa bem semelhante, ainda há, né, uma interação do povo com a política,
né, e os políticos com o povo. Com isso, a gente tem, a gente consegue ter acesso à tecnologia, a um saneamento razoável, que muita gente ainda no nosso país ainda passa por necessidade, né? Vamos seguir. Acumuladas grandes quantidades de excremento humano e o trabalho é desenvolvido sem nenhum tipo de proteção, num lugar repleto de preservativos. Pensa só, você tem que entrar dentro desses esgotos, né? E sem proteção nenhuma para tirar fezes humanas, né? Urina e escambau que possa estar aí dentro. O que essas pessoas, né, não correm um risco de saúde, né? De contaminação. É complicado, cara, é muito complicado. Absorventes e muitos outros materiais indesejáveis. As mulheres carregam sobre a cabeça cestos cheios de fezes. A situação ainda é mais precária nos períodos chuvosos, pois os excrementos escorrem pelo corpo daquela que os carrega. Não, olha isso, dá uma olhada. Deixa eu voltar aqui um pouco. Olha no corpo dela, coitada. A gente fala coitada, mas não é no tipo de coitadinha, né? É da situação que ela tá passando, né? Por não ter um sistema no país, né, que olha pelo povo, né? Dá dó, né? Você vê um povo que poderia, um povo muito inteligente, tem uma cultura extraordinária, né? É um povo trabalhador, honesto, e não tem um povo, não tem um governo, né, que olha pro povo. Aí você vê pessoas tendo que passar por isso, né? Sendo que hoje em dia já não se precisa mais disso. Então é complicado. Pois os excrementos escorrem pelo corpo daquela que os carrega. A quantidade de excremento produzida pela população indiana supera a gerada pelas populações dos Estados Unidos, Indonésia e Brasil, se somada. Em partes, a cultura indiana considera a higiene, pois é comum o banho. No entanto, vendem alimentos a poucos metros das valas onde encontram-se depositados os esgotos a céu aberto. Isso aqui, cara, já não é nem culpa deles, né? Como a gente já havia falado, né? O poder tá na mão de poucos, né? Então, infelizmente, o povo padece, né? E como a gente sabe, em outras culturas, a gente usa o que tem, né? E da melhor forma. Mas no caso deles, a cultura deles é totalmente diferente da nossa. Exemplo, igual preparar comida com as mãos, servir com as mãos, comer a comida com as mãos. Isso aí não é coisa, é tipo assim, é uma coisa terrível que eles fazem aquilo porque não tem jeito. Não. Aquilo, eles fazem aquilo porque é cultural, né? É o jeito deles viverem. Então é um ato normal pro povo indiano. Não é tipo, igual muita gente pensa, né, que às vezes é porque eles não têm acesso a talheres ou coisa e tal. Não é bem por aí, né? Eles têm sim, só que de acordo com a cultura deles, né, eles não são habituados a usar esse tipo de talheres, nem todos, né? A gente sabe disso. O pessoal também tem pessoas que indianas, né, que usam sim talheres, mas no geral é normal as pessoas comerem com a mão. E quanto a isso, né, igual no caso os esgotos ser próximo, é uma coisa que não tem como se evitar, né? Não tem como se evitar. Eles não têm como tratar, não tem, tem, né? O governo não ajuda e também não dá opções,
né, para essas pessoas fazerem isso. Que se elas tivessem condições financeiras, elas mesmas podiam bancar esse sistema de tratamento, né? Mas não é o caso, né? Valas onde encontram-se depositados os esgotos a céu aberto. Se alimentar de forma segura em uma viagem à Índia deve ser uma prioridade. A comida de rua indiana espelha um aroma intenso e tentador em todas as esquinas que você passar. Quanto à higiene, você poderá perceber que os utensílios são lavados ali mesmo, no cordão da calçada, com panos nada higiênicos, com um balde de água saturada de fungos, bactérias e vírus, os quais seu corpo jamais soube da existência. Uma viagem à Índia é um processo de jamais lavados ali. Nesse caso, é igual a gente tinha falado, né? Eles não têm, como eles não têm acesso ao saneamento básico em si, né? Eles usam o que tem, ou seja, eles levam a água para lá para eles poderem lavar, para manter as coisas limpas, né? Para dar asepsia. Eles têm o equipamento deles, né? Que eles já usam recorrentemente, né? Agora, quanto a, no caso, igual ele fala sobre bactérias e fungos, coisa e tal, isso é devido a exatamente isso. Eles não têm esse acesso a esse saneamento básico, né? Então é complicado, cara. Você não pode apontar, né, como se fosse uma coisa, fosse culpa deles, né? De certa forma sim, de certa forma não, né? Porque os governantes estão lá, de certa forma chegaram lá através do povo, ou através de algum golpe que o povo acabou deixando acontecer. Enfim, não é papo para esse vídeo, né? Mas de povo para povo, tem comidas que certas pessoas de algumas regiões, se comesse, passariam mal, sim, porque você não está acostumado, né, com aquele tipo de comida e nem com o que contém na comida, né? Não é nem bem porque tem bactéria, fungos ou coisa do tipo, né? É que você não está acostumado ao tempero, ao tipo de comida, o que vai na comida, né? Os ingredientes. Então é muito relativo isso também. E mesmo, no cordão da calçada, com panos nada higiênicos, com um balde de água saturada de fungos, bactérias e vírus, os quais seu corpo jamais soube da existência. Uma viagem à Índia é um processo de aculturação completo. Atualmente encontramos lugares bem ocidentalizados, tipo os famosos Starbucks, KFC, Subway e o McDonald's. Estes locais podem ser um alívio para estômagos mais sensíveis. Porém, eles são... Tá vendo? A Índia são dois mundos, basicamente, né? São vários mundos, né? Mas são dois mundos, basicamente, né? É o mundo ocidental, padrão, né? Onde tem de tudo, do bom e do melhor. Quando fala do bom e do melhor, é o melhor mesmo. Eles têm coisas extraordinárias lá, né? E tem um reflexo do povão, né? Onde tem pessoas realmente passando necessidade, ou pessoas bem pobres mesmo, né? Vivendo no limite mesmo. Então são basicamente dois mundos, né? Poucos os preços bem mais altos que a comida de rua. Vale salientar que até mesmo no McDonald's a limpeza não é de alto padrão. Então cabe aos seus sentidos decidir quais restaurantes lhe parecem mais higiênicos. Olha isso, gente. Eu acho incrível. Uma coisa que eu acho extraordinária na Índia é esse caos organizado, né? Se você vê, não tem uma coordenação, né? Aparentemente não tem uma coordenação, né? Por mais que você veja que tem faixas, né? De pedestres, você vê que tem as mãos, né? Como em qualquer outro país, né? Mão direita, mão esquerda. Mas é tanta movimentação, é tanta gente se movimentando, e eles conseguem se movimentar com tanta facilidade, né? Que chega a ser extraordinário.
É um caos extraordinário. Olha isso. O país é o segundo mais populoso do mundo, e o fluxo de veículos é sempre intenso. Os motoristas locais Os semáforos devem ficar louco, né, cara? Eles devem abrir por segundos, né? Porque é tanta gente. É tanta gente. Olha pra vocês verem. Vou voltar aqui. Olha. O país é o segundo mais populoso do mundo, e o fluxo de veículos é sempre intenso. Os motoristas locais não têm o costume de respeitar os semáforos, e a Índia já foi considerado diversas vezes o dono do trânsito mais confuso do mundo, segundo o SEAPS. As vias não têm muita sinalização nem transportes, e pessoas e animais dividem o mesmo espaço. E a maioria das pessoas não utiliza cinto de segurança nem capacete. De acordo com dados do portal em cerca de 100. Quanto a cinto e capacete, né, cara? Esse já é uma segurança particular, né? A pessoa usa se ela achar necessário, né? Segurança nem capacete. De acordo com dados do portal em cerca de 150 mil pessoas morrem a cada ano em acidentes de trânsito no país. Com tanta confusão nas ruas e buzinas ensurdecedoras, um ministro do país deve uma ideia um tanto quanto diferente para amenizar o incômodo do trânsito: trocar o som original das buzinas por sons de flautas. De acordo com o The Hindu, principal jornal diário da Índia, o ministro teve a ideia inusitada depois de começar mal o dia. Ele teve sua manhã perturbada pelo som caótico do trânsito na cidade quando estava praticando yoga. Estou pensando em usar essa melodia nas ambulâncias para que as pessoas se sintam bem, disse Gadkari. Ai, meu Deus. Se com a buzina ninguém respeita, imagina o som de flauta. Aí vai ser extraordinário, né? Pensa só. Você quer que o cara saia da sua frente rápido, você toca lá a primeira sinfonia, sei lá, a sexta sinfonia de Bach e na flauta. Vai ser extraordinário. Nossa, olha isso, cara. E as pessoas se sintam bem, disse Gadkari. Não, Ambulâncias para... olha essa moto aqui, bem aqui no centro. Olha, ela saiu daqui, olha, a moça de trás aqui, ela tá dando sinal com o braço, parece que vai entrar pro lado de cá, né? Só que ao invés dela vir pra cá, ela vem pra cá. Mas eu acho que na realidade ela tá pedindo o pessoal pra diminuir a velocidade, só pode, porque não faz sentido. Dá uma olhada. Repara bem essa moça aqui. Que as pessoas se sintam bem, disse Gadkari. Você já deve ter escutado que a vaca é sagrada na Índia. Esse fato curioso do país causa estranhamento nas pessoas, por ser algo inusitado e diferente. Mas já parou para pensar o motivo deste animal ser tão valioso e respeitado pelos cidadãos indianos? A origem que explica essa tradição é fundamentada na religião hindu e é de conhecimento geral que a religiosidade é uma questão muito valorizada dentro desta cultura, e por esta razão, o animal é venerado no território indiano. Na religião hindu, a vaca é Devi, a mãe nutridora que tem como responsabilidade a missão de sustentar a vida de todas as criaturas da terra. Os seres divinos que acolhem suas manifestações a usam como meio para entrar em contato com o mundo humano e, como resultado, o animal tornou-se digno de respeito e veneração dentro das grandes variedades diversificadas divindades do hinduísmo. Outra deusa importante para toda a criação da admiração e adoração em torno do animal é a Kamadhenu, uma divindade bovina que é representada com uma figura peculiar, uma cabeça de mulher no corpo de uma vaca. Muito diferente, né? Extremamente diferente. Que possui enormes seios retratando o leite, que é considerado um dos alimentos mais puros na Índia. É conhecida por ser a mãe de todas as vacas, permitindo que o bicho idolatrado pelo país proporcione tudo que seu dono almeja. Isso é muito sério, cara. Muito, muito sério. Quer ver? Deixa eu puxar aqui. Quer ver? Vamos aqui no Google. Para mim não estar falando besteiras.
A Índia, se eu não me engano, ela tem mais de 300 mil deuses. Quer ver? Ó, quantos deuses existem na Índia? São venerados, né? O hinduísmo tem 330 milhões de divindades. Nossa senhora, passei nem perto. Eu falei que era 300 mil. Nossa, não passei nem longe. São 330 milhões de divindades. Ou seja, são divindade pra caramba. De acordo com a Super Interessante, no sul da Índia, próxima à cidade sagrada de... como é que é? De Ravanamalai, fica o templo de Bhuvaneshwari. Lá os monges residentes têm uma única ocupação, bem insólita por sinal, desde o século XVI, ou talvez até há mais tempo. Eles fazem um minucioso recenseamento de todos os deuses hindus. Em pergaminho registram a origem, a função e as relações de parentesco. É uma tarefa gigantesca. O número oficial de deuses na Índia chega a 330 milhões. Extraoficialmente, porém, essa conta bate na casa do bilhão. Você tá doido? Olha pra ver. Bem-vindo à enigmática Índia. Para entendê-la, é preciso livrar-se de alguns preconceitos que se tornaram moeda corrente no mundo ocidental, como os de religião única. Sob o guarda-chuva do que chamamos de hinduísmo, abrigam-se centenas ou milhares de crenças extintas. Como dizia Sri Ramakrishna, um santo hindu do século XIX, na Índia existem tantos deuses quanto o número de devotos, mas isso é colocar o carro diante dos bois. Vamos começar pelo início da história. O povo ário ou ariano, fundador civilização da Indiana. Os arianos, guerreiros de pele clara que viviam na Ásia Central, mais ou menos na região da atual Mongólia, invadiram o subcontinente indiano por volta de 1500 a.C. Sobrepujaram os habitantes originais, ou seja, venceram eles, né? Ou a gente já sabe o que acontece numa guerra, né? Os Dravidianos, ou o povo do rio Hindu, ou Indo, e impuseram suas crenças. Segundo o orientalista Haile Zimmer, autor do clássico Filosofias da Índia, o fator inicial que moldou o hinduísmo foi diferente, por exemplo, daquele que forjou as religiões semitas, cristianismo, judaísmo e islamismo. Na tradição semítica, a pergunta inaugural do ser humano sempre foi sobre a natureza de Deus, o que e como ele é. O questionamento hindu foi outro, diz Zimmer. A pergunta ariana era: o que é um homem, uma planta, um animal ou um objeto celeste? Dharma e Karma. Segundo a tradição védica dos Vedas, escrituras sagradas, os sábios hindus, chamados rishis, descobriram que todo ser individual, fosse um homem, fosse uma pedra, estaria ordenado a um fim que lhe seria próprio. Um fim que, caso cumprido, traria felicidade plena daquele sujeito. Ou seja, existiria uma lei da existência, e isso foi chamado de Dharma. Enquanto a ação de fazer cumprir essa lei recebeu o nome de Karma. A sintonia perfeita entre Dharma e Karma leva à suprema iluminação, ou libertação. Já os seres que se afastam em vida da lei
da existência se mantêm aprisionados no ciclo de nascimento, morte e transmigração, chamado em sânscrito de samsara. Os rishis concluíram também que o Dharma não aparece pronto e do nada para os homens. Essa lei perene, segundo a tradução mais correta do termo, jaz latente no universo, originária de um princípio absoluto. Se você quiser chamá-lo de Deus, sinta-se à vontade. Ela assumiu no início duas formas essenciais. A primeira é bondosa, a segunda terrível, mais ou menos como misericórdia e as justiças divinas nas tradições semitas. Essa visão do cosmos ganhou um tempero indiano. Não na tipologia humana, o hindu é essencialmente um imaginativo e sua religião adquiriu plasticidade, diz Carl Ernst, professor de religiões comparadas da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. A bondade ganhou forma e a personalidade de um deus da manutenção do universo, chamado Vishnu. O lado terrível ficou com Shiva, o deus da destruição. Por trás deles, impávido e silencioso, estaria o princípio de tudo, Brahma. Fazendo uma comparação grosseira, se o hinduísmo fosse uma grande empresa, Brahma certamente seria o seu presidente. Logo abaixo, na vice-presidência, as cadeiras seriam ocupadas por Vishnu e Shiva. Porém, essa trindade, Trimurti em sânscrito, não dá as ordens diretamente aos milhões de fiéis. No sistema religioso hindu, existem um complexo organograma de diretores, gerentes e subgerentes, cujos cargos são ocupados pelos milhões de outros deuses. Na hierarquia sagrada, alguns estão ligados ao braço corporativo de Vishnu, outros ao de Shiva. Entender esse jogo é essencial. É um artigo no Jornal das Sociedades Reais Asiáticas. Hermes demonstra que os detalhes assustadores ou picantes da vida no panteão hindu são até bem compreensíveis, desde que se adote o ponto de vista correto. O canibalismo de Garuda, que engole um braço de Vishnu, por exemplo, deve-se à sua filiação ao deus da criação. Ele é um braço de Vishnu. Por aí também é possível entender as puladas de cerca e as relações incestuosas dos deuses hindus, ou nascimento de animais de pais humanos, como os do deus elefante Ganesha. Essa trama celeste, bem como finalidade última, o cumprimento do Dharma e a plenitude dos seres. Uma coisa é certa: na Índia, os caminhos do Dharma aparentemente são infinitos, assim como seus deuses. Ou seja, resumindo, né, para não ficar uma coisa, existem, como aqui foi dito, né, existem milhões de deuses. E cada um, né, basicamente ligado a bondade e a justiça, né? Seria mais ou menos assim. E nessa hierarquia para baixo, cada deus tem sua função ali, né? Ou seja, basicamente existem deuses dessa hierarquia para baixo, existem deuses extremamente bons e existem deuses também muito terríveis, né? Com ordens bastante, como a gente pode dizer, para não ser desrespeitoso, né? São seres que são deuses, né? Que através do seu poder vem fazer, né, com que o contraponto seja feito, né? Acho que foi uma forma mais
educada, né? É mais ou menos por aí. Então, dentre né, esses deuses, pra gente, né, que no caso o Brasil, né, basicamente um país cristão, você, entre outros países, né, você vê esse tipo de coisa, se você fica com a cabeça assim meio, né, doida, né? Como pode, né, você acreditar em vários deuses? E ou como conseguir, né, ter acesso a esses deuses? Esse tipo de coisa é atrelado a muita coisa que aconteceu no país, né, num, numa história gigantesca, que a Índia é um dos países que passou por muita coisa, né? Eles são primo e irmãos da China, né? Então são países gigantescos, têm uma história é, milenar. Então muita coisa boa e muita coisa ruim aconteceu nesses países, né? Isso é papo para outra hora. O chamado regime de castas se utiliza de critérios de natureza religiosa e hereditária para formar seus grupos sociais. Segundo algumas pesquisas, o regime de castas vigora há mais de 2.600 anos na Índia e tem origem no processo de ocupação dessa região. A primeira distinção desse sistema aconteceu por volta de 600 a.C., quando os arianos foram diferenciados dos habitantes mais antigos e de pele mais escura pelo termo Varna, que significa de cor. A partir de tal diferenciação, os Varna foram socialmente ordenados de acordo com cada uma das partes do corpo de Brahma, o deus supremo da religião hindu. No topo dessa hierarquia, representando a boca de Brahma, estão os Brahmin. Em termos numéricos, representam apenas 15% da população indiana e exercem as funções de sacerdotes, professores e filósofos. Segundo consta, somente uma pessoa da classe Brahmin tem autoridade para organizar os cultos religiosos e repassar os ensinamentos sagrados para o restante da população. Logo abaixo, vêm os Kshatriya que, segundo a tradição, seriam originários dos braços de Brahma. Ou seja, essas pessoas aí, elas são são pessoas que têm acesso a esses deuses que a gente, né, já vinha falando. São tipo representantes desses deuses, né, desses milhões de deuses, né, que eles acreditam, né, que eles professam. Aí abaixo desses deuses, né, tem esses humanos, né, que são os sacerdotes, né, que têm acesso a esses deuses, que conseguem, né, fazer essas orações, fazer os pedidos, enfim, como, né, em outras religiões, como os padres e pastores, enfim. Kshatriya que, segundo a tradição, seriam originários dos braços de Brahma. Estes exercem as funções de natureza política e militar e estão diretamente subordinados pelas diretrizes repassadas pelos Brahmanes. Apesar desse fato, em diversos momentos da história indiana, os Kshatriya organizaram levantes e motins contra as ordenações vindas de seus superiores. Compondo a base do sistema de castas indiano, ainda temos os Vaishyas e Shudras. Os primeiros representam as coxas do Deus Supremo e têm como função primordial realizar as atividades comerciais e a agricultura. Já os Shudras estabelecem uma ampla classe composta por camponeses, operários e artesãos que simbolizam os pés de Brahma. É um povo muito inteligente, um povo muito trabalhador. Eles são milenares, né? O Brasil perto da Índia não é nada, né? Matéria de história, matéria de cultura, né? Nós não somos nós não podemos ser nem chamados de criança perto da Índia, né? Somos verdadeiros bebês, né, perante a eles. Há pouco tempo, nenhum membro desta casta tinha permissão para conhecer os ensinamentos hindus. Paralelamente, existem outras duas classes que organizam a população indiana para fora da ordem estabelecida pelas castas. Os Dalit, também conhecidos como párias, são todos aqueles que violaram o sistema de castas por meio da infração de alguma regra social. Em consequência,
realizam trabalhos considerados desprezíveis, como a limpeza de esgotos, o recolhimento do lixo e o manejo com os mortos. Uma vez rebaixado como Dalit, a pessoa coloca todos seus descendentes nesta mesma posição. Como a gente já tinha visto lá atrás, né, na matéria, eles, de acordo com as hierarquias, né, você tem as suas funções, né? É muito complexo, né? É um país gigantesco, né? Tem muita história. Gostou de conhecer mais sobre esse fascinante país chamado Índia? Se sim, curta e compartilhe nosso conteúdo para que possamos continuar com nosso trabalho aqui no YouTube. Até a próxima, tchau! É isso aí, galera. Essa foi a Índia. Se inscreva lá no canal Canal Terra. Já sou inscrito. Curte e se inscreve e curte também o nosso canal, se vocês puderem. Se inscreve, dá aquela força pra gente. E é isso aí. Como a gente viu, né, a Índia é um país extraordinário. Extraordinário. Tem muita, mas muita história. Ela é muito mais do que muita gente transmite por aí, né? É isso aí. Valeu, galera. Obrigado por vocês que ficaram comigo até aqui. Se puder, se inscreve. E tamo junto. Falou!